foi seu caminho e comeu. O seu semblante já não era? Como que não era o semblante? Triste. Quem crê que Deus está aqui? Você veio aqui, eu vou ensinar para você como agem os demônios aqui, bem rapidinho, tá? Toda vez o demônio, ele se alimenta de algo, além de quando faz obra de macumba, oferendas, mas ele se alimenta do sofrimento. Se alimenta do quê? Vamos lá de novo, se alimenta do quê? Estou falando para você coisas que ninguém falou. Eu estou falando porque Deus falou para mim que tem um povo que crê no mundo espiritual aqui. O demônio se alimenta do sofrimento. Amém? Por exemplo, um casamento. Houve uma ruptura, o marido ou a esposa pediu o divórcio. Toda vez que a pessoa que foi traída fica sofrendo dentro de um quarto chorando, o que acontece com o demônio? Ele fica mais forte. O demônio, ele se alimenta do sofrimento, da sua dor. Entra dentro de um quarto, fica chorando. Ele vai se alimentar da tua dor. E cada vez mais ele vai ganhando mais força e vai ganhando território naquele ambiente, na sua vida. O demônio, ele se alimenta do sofrimento. Amém? A dor, quando você está passando por uma guerra, por um problema, sabe quando você diz assim, não dá mais, não tem jeito? Isso para o demônio é combustível, você está dando comida para ele. Ele está dizendo assim, continue mesmo. Continue pensando assim. Quando nós chegamos no culto, nós entramos para recebermos alimento espiritual. Sim ou não? Sim ou não? Então, Ana, ela chegou no culto com muito sofrimento. O sofrimento alimentava demônios em volta dela. O problema de Ana não era Penina, não era o quê? Eu não vou explicar a história. Se você não conhece, vai estudar no Google sobre Ana e Penina, ok? Mas o problema de Ana não era Penina. O problema de Ana é que ela não havia se levantado. Por quê? Porque quando nós estamos sobre sofrimento, demônios estão atuando. E demônios agem nas pessoas que estão à nossa volta. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu falo de boots espirituais. Mas isso eu não vou poder falar, hoje vai ser no seminário. Amém? Ou seja, Ana, ela estava sobre sofrimento. Cada vez que ela sofria por não ter e deixava de agradecer por aquilo que tinha, eu vou falar de novo, toda vez que ela sofria por aquilo que ela não tinha, mas ela deixava de agradecer por aquilo que tinha, o demônio se alimentava. E o demônio tomava quem? Penina. E Penina falava o que para ela? Você é estéril, você não pode ter filhos. Você já viu que parece que quando vem um problema, vem um monte de problema? E olha aqui para mim, às vezes você espera uma palavra de bênção, de consolo, sim ou não? Sim ou não? E a palavra que vem é para te destruir, para te jogar para baixo. E às vezes é de quem está à nossa volta. Por quê? Porque você está sob sofrimento e você está alimentando os demônios que estão à nossa volta, que estão à sua volta. Então Ana, o que ela fez? Ela foi ao templo. No templo ela chorava, sim ou não? Dentro do templo ela recebeu uma palavra profética. A palavra profética que ela recebeu é que ela iria gerar, sim ou não? Sim ou não? Olha o que a Bíblia diz. Assim, Ana foi pelo seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era mais o quê? Já não era mais o quê? Você já viu alguém gerar assim, ó? Deus fez uma promessa. Você está alimentando o demônio. Eu imagino Ana entrando na casa naquele dia, ou naquela noite. Penina falando estéril. Ana entrando de cabeça erguida e falando assim, eu sei quem eu sou. E quando você sabe quem você é, acabou. As outras vozes vão ter que se calar. Sempre o diabo vai levantar alguém para cutucar a tua ferida. O problema é que você está alimentando esse sofrimento. Ana saiu de lá, do templo, ela saiu grávida? Não.
mas ela saiu com uma palavra. Nada mudou por fora, porque é assim, para mudar por fora tem que mudar por dentro. Quando Ana chegou na casa, o ambiente era o mesmo. Deus não matou Penina. Nada mudou por fora, o ambiente era o mesmo, mas Ana havia mudado. O semblante dela não era mais, não, vamos lá, o semblante dela não era mais triste. Nada mudou dentro da casa, nada mudou ainda. Ana não estava grávida, mas Ana carregava uma palavra. Ana saiu do templo, quando ela olhou o ambiente externo não mudou. Mas quando ela olhou o ambiente interno, ela já era outra pessoa. Não, eu estou falando para alguém que Deus está te transformando aqui hoje. Quem viver verá aquilo que Deus vai fazer na tua vida. O fracassado morreu, o perdedor morreu. Deus trouxe aqui hoje aquele que vai vencer. Quem crê? Existe um bloqueio que chama bloqueio de autoimagem. Conhece esse não? Eu já te ensinei, né? Existe um bloqueio que chama bloqueio de autoimagem. É isso que o demônio faz. Pessoas que andam assim, ó. Conhece alguém assim? Hein? Porque ela não se vê capaz de olhar para o futuro. Ela só olha para... Porque um dia alguém jogou ela onde? Jogou ela onde? Olha a Ana entrando no templo. Mas um dia ela entrou no templo e Deus falou o que para ela? Ei Ana, tem um futuro. Pega a tua cabeça. Está na hora de você levantar a tua cabeça. Quando eu olho o jovem que anda assim, ó. Assim. Esses dias eu peguei um jovem, ele andava assim. Eu falei, primeiro você tem problema com o pai. Isso é problema também de paternidade, mas a gente entra em outra história. Primeiro você tem problema com o pai, mas eu falei, primeira coisa, quer vencer? Arrume a postura. Escute o que eu vou falar, o corpo fala. Sabe o que essa moça vai fazer a partir de hoje? Ela vai começar a dar ordem de comando para aquilo que morreu, viver. Tá aí ou não? O corpo fala, arruma a postura. Já viu um vencedor ficar de cabeça baixa, chorando nos cantos, trancado dentro do quarto? Ah, pastor, mas eu sofri. Muita gente sofreu. A diferença é que você tem um Deus que pegou na tua mão e falou assim: eu estou contigo em todos os momentos. O semblante já não era. Ou seja, ela foi no culto não para ouvir qualquer coisa. Ela foi no culto para mudar de vida. Aí quando ela saiu do culto, ela mudou de semblante. No final, fique você na porta lá, você vai ver nitidamente quem vai mudar de vida e quem não vai. Porque quem vai mudar de vida entrou com semblante. Porque a Bíblia diz que o choro dura uma noite, vírgula. Mas quando ele descobre que tem amanhecer, tá para nascer um macho na terra que paralisa o que Deus tem para ele. Tá pegando ou não? Hein? Ana foi ao lugar certo, falou com a pessoa certa. Como Eli estava desviado, até ele ali foi meio usado. Mas aí Deus falou, quem manda na igreja ali, dá licença, sou eu. E eu não suporto ver alguém chorando que quer viver promessa. Por quê? Porque Ana não tinha desistido. Embora estava tudo errado, sabe onde ela estava no domingo? Onde? No templo. Na Maranata da época. Hein? Deu tudo errado, ela vou na Maranata. Amém? Deu tudo certo, sabe o que ela fez? Foi para a Maranata. Aleluia. Agora ouça, aqui tem um segredo. Tem o quê? Um ser. Se você aprendeu que demônios se alimentam de sofrimento, aprendeu ou não? Ficou claro para você? Vai sofrer até quando? Chega lá no teu trabalho, ergue a cabeça para o teu chefe. Não estou falando afronta ele. Ergue a cabeça. Tenha postura. Você vai ver o demônio que está influenciando ele mudar. É perigoso ele até servir cafezinho para você.
Eu já preguei aqui que quando Ana gerou, a Bíblia nunca mais falou de Penina, sim ou não? Eu vou mudar isso aqui hoje. Quando Ana mudou o semblante, quando Ana se levantou, nunca mais se falou de Penina, porque ela chega na casa assim, ó. Acabou, Penina. Acabou. Porque Penina só está falando porque você está em sofrimento. Vou falar de novo, Penina só está falando porque você está em sofrimento. E o sofrimento, ele é um demônio. Porque ele começa a falar coisas que vai acontecer, que nunca vai acontecer, que não existe. O diabo está falando que vai matar, ele não tem poder de tocar no escolhido de Deus. O diabo está falando que vai matar teu filho, ele não tem poder de tocar no teu filho, porque foi entregue a Deus. O diabo está falando que vai fechar tua empresa, ele não tem o poder, porque tua empresa foi entregue a Deus. Levanta a cabeça. Aí as pessoas sabem o que vão falar. Estou encerrando, tá, profeta? As pessoas vão falar assim: virou arrogante. Peraí, mas quando você gerava, você me humilhava? Hein? Hein? Virou arrogante por quê? Só porque em Deus eu descobri quem eu sou? Agora virou arrogante. Virou arrogante por quê? Porque toda vez que eu me relaciono, eu estou gerando. Porque Ana não gerou só um filho, não, gerou vários filhos. E eu estou profetizando para alguém de olho aberto aqui. Você vai voltar a gerar isso, Senhor. Aí Penina, que humilhou a vida inteira, sabe o que ela vai falar? Ana ficou nojenta. Faz sentido, Jesus. Ana ficou arrogante. Hein? Mas aí não vai mais ter peso. Pergunte por quê. Águia, quando tem um problema, sabe o que ele faz? Ela faz? Pardal voa aqui, ó. Aí quando chega a tempestade, o pardal se esconde. Eu estou pregando para águias aqui hoje. Águia, quando tem um problema, sabe o que ela faz? Ela não se esconde. Existe um lugar mais alto que não tem tempestade. Não, eu vou falar para alguém. Existe um lugar mais alto em Deus, um nível mais alto em Deus, que não tem tempestade. Ou seja, quem está falando aqui embaixo não está chegando aqui. Quem está falando aqui embaixo não está chegando aqui. Pode gritar daí de baixo, que eu estou vivendo promessa. Eu ensinei um segredo, ok? Ensinei o quê? Demônios se alimentam de sofrimento. Agora ouça. Quem já fez uma prova escolar sobre muita pressão e muito sofrimento? É fácil? Quem tomou decisões sobre sofrimento? Quando você está sobre sofrimento, parece que o mundo vai acabar. Parece que não tem mais jeito. Depois que passa, você fala assim: era só isso. Era só eu fazer isso. Sim ou não? Porque quando você parou de sofrer, o medo é um sentimento. Ter medo é uma decisão. Eu vou falar de novo. O medo é um sentimento. O que fazer com medo é uma decisão. Ou eu entro dentro do quarto, ou eu encaro o medo. Tá aí ou não? Ou eu entro dentro do quarto, começo a chorar, eu estou com medo do amanhã. Ou eu me levanto e falo assim: eu vou ter que encarar esse medo, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Demônios se alimentam de... Estou encerrando, tá, pastor? Perdão, tá? Demônios se alimentam de sofrimento. Eu estou preparando um material para o Brasil que é algo muito forte nessa área, que vai mudar a história de muitas pessoas. Principalmente depois que um cliente meu, paciente na verdade, não se fala cliente, fala paciente. Um paciente meu de psicologia manifestou na sala. E eu, como psicólogo, tive que olhar para ele. Eu estou estagiando, tá? Eu não clinico e nem não faço clínico isso? E nem vou fazer clínico também, ok? Mas como eu estou estagiando, eu tenho que atender em consultório. E principalmente depois que um jovem manifestou, e eu tive que olhar para ele, ele falou assim: o que aconteceu comigo?
Eu tive que olhar com engasgado e falar assim: foi uma crise de ansiedade. Ele falou: foi isso? Eu falei: crise de ansiedade. Vai passar. Sabe quanto tempo esse menino vai fazer terapia, psicoterapia? A vida inteira.